Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo sobre algumas coisas que aconteceram aí nos últimos 30 dias no mercado pet, no que se diz sobre adestramento, porque não, já tem há muito tempo uma polarização muito grande no adestramento. E essa polarização a gente encontra extremos que se dizem donos da verdade, né? Aplicam técnicas desnecessárias muitas das vezes, sobem hashtags em redes sociais para fazerem campanha contra talvez algum uso de alguma ferramenta que desconhecem, né? Enfim, vou estar aqui primeiro introduzindo, falando sobre o evento onde que foi. Talvez tenha aí 3 domingos mais ou menos que aconteceu isso. Foi um caso de uma escola, não quero citar nomes, claro, mas foi o caso de uma escola, um centro de treinamento, parecia ser mais também uma creche, né, de cães ou uma coisa parecida, onde que um suposto, né, já estou deixando bem claro, um suposto profissional fazia um treinamento com parecia que ele queria fazer um treinamento de socialização, né? Na verdade, o termo técnico para um cachorro adulto, quando ele vai ser inserido dentro de um contexto social, não é socialização, e se de sensibilização, né? Mas ainda há uma dificuldade das pessoas entenderem isso. Todas as vezes a gente acaba até tendo que falar sobre socialização, porque as pessoas têm uma dificuldade, principalmente para cliente, que são leigos, mas quando o profissional já fala isso, você já vê que tem uma certa dificuldade em entender termos técnicos, né? Imagina em aplicá-los, né? Então, o que acontece? Esse profissional, suposto profissional, ele fez algumas técnicas de força desnecessária com uma ferramenta que é muito usada por muitas pessoas, né? Só que de modo errado, né? Ele usa ali um enforcador, né? Colar na verdade não era nem um colar, parecia ser realmente um enforcador de corda, um enforcador de nylon, né? E o que acontece? Parece que nesse. Só um minutinho, eu vou pegar uma coisa que está descarregando. Só um minutinho. Eu vou trazendo aqui um. Beleza, agora sim. Eu tirei meu notebook da tomada e esqueci de colocá-lo para carregar novamente. Deixa eu posicionar aqui. Dando continuidade, então ele pega aquela ferramenta, né, e realmente puxa, né, o cachorro, coisa que desnecessária, né, aquela não seria a técnica certa a ser feita naquele momento. Enforca o cachorro, entendeu? Deixa ele realmente sufocado e vai fazendo esse procedimento por 2 a 3 vezes até que o cachorro chega até a vomitar, né? Não é nenhuma técnica, né? Isso a gente pode considerar como maus tratos, realmente, né? Tem toda
tem toda a justificativa para se configurar maus tratos. Então teve assim, ele realmente, por uma análise que a gente faz um pouco assim mais superficial, assim que eu digo superficial, entendo, porque qualquer um leigo que vê aquilo já fica indignado, né? Mas uma análise que a gente é mais técnico, a gente consegue periciar, né? Dar um parecer sobre o que ele faz. Ele leva o cachorro, né, ao desamparo aprendido, né? Aí reforçando o que muitas vezes Skinner fala sobre os subprodutos da, da punição, realmente causando alguns efeitos colaterais. Ainda passado alguns dias, fizeram todos. Eu fiz até um questionamento no Facebook, né, sobre essas técnicas, e até fui até contestado por outras pessoas que usam também. Não vou falar nem que usam essa metodologia, mas eu repudio, além da atitude dele, né, adestradores que se baseiam, né, na questão da teoria da dominância, do Alpha-Hall, como muitas pessoas entendem, mas que acha que para o cachorro aprender, você tem que subjugá-lo. E isso já foi refutado pela ciência, né? Todos os experimentos feitos, né, com lobos, até porque o lobo já é comprovado que o cão não é descendente do lobo, né? Então, o que acontece? Todos os experimentos feitos com lobos foram em cativeiros, então foi em um ambiente isolado, determinado, que realmente trouxe alguns comportamentos que hoje em dia a gente classifica diferente, como por exemplo possessividade por recursos, proteção por recursos vitais, como por exemplo alimentação, locais de descanso e etc. E logo após ontem, na verdade, surgiu aí um vídeo de um outro também profissional que está aí no ramo, na militância, né? Militância positivista, alegando aí sobre o uso do colar, né? O uso do enforcador, ou seja, quiseram ter um vídeo tudo bonitinho, né? Mas o que acontece? Não dá, sabe? Muitas das vezes pra gente conseguir generalizar, né? E é o que os positivistas fazem. Simplesmente de você falar, se você falar que você trabalha com punição, eles associam a punição com maus tratos e são duas coisas completamente diferentes. Vou explicar aqui. O que é definido como punição em behaviorismo, né? Que é a psicologia comportamental, que é a base da onde nós retiramos, né, todas as nossas técnicas, né, de adestramento. A punição, ela tem como base enfraquecer o comportamento, né, exposto a um estímulo. Então, se eu quero enfraquecer um comportamento, eu vou punir, né, o comportamento. E se eu quero reforçá-lo, né, ao passo, né, do inverso, eu vou se eu quero que aquele comportamento aumente, eu vou reforçá-lo, né? Que é a questão do reforço e da punição, né? Às vezes a dificuldade se dá, muitas das vezes, nas questões etimológicas, às vezes, das palavras, contextualizadas dentro da nossa cultura. Como, por exemplo, quando a gente fala de reforço positivo e reforço negativo, muitas das pessoas entendem que o reforço positivo é algo bom, o reforço negativo é algo ruim. E, na verdade, dentro das equações, né, que se apresentam
né? No behaviorismo isso não tem nada a ver. O que acontece? Quando a gente fala sobre reforço positivo, o positivo ele tem sinal de adição. Então, como eu já falei, o reforço ele sempre tem a tendência a aumentar o comportamento desejado. Então, eu vou estar adicionando algo ao organismo para que aquele comportamento, né, ele seja reforçado em condições futuras. Ou seja, por exemplo, o cachorro vai lá, senta, eu dou um petisco para ele. Estou reforçando positivamente, né? Agora, reforço negativo, um exemplo de reforço negativo que a gente pode dar é, por exemplo, o cachorro fugir, né, de uma coisa que ele considera ameaça, né, que é o comportamento de fuga, né, e ele continuar vivo. Então ele consegue fugir, consegue é, evadir daquele lugar, né, de uma suposta ameaça ou até mesmo de uma ameaça, e aquele comportamento é reforçado pela fuga. Então esse é um reforçamento negativo. Um exemplo. Além da fuga temos a esquiva também, que é quando, né, o estímulo não está presente, né? Então ele evita de ir naquele lugar, né, se esquivando daquele ambiente ou daquele estímulo, né? Depois temos o exemplo da punição. Punição positiva e punição negativa. Aí as pessoas pensam, punição positiva é algo bom? Uma punição boa? Não. Se você for ver até entre termos, a punição positiva ela é um pouquinho, digamos assim, mais séria, né, nessa questão de ser bom ou ruim. Na verdade, ela é um pouquinho mais ruim ao organismo que vai sofrer a punição. E a punição negativa, entre partes, também não é uma punição ruim, também como não é uma punição boa, né? Vou dar exemplos aqui. Dar um exemplo muito clássico aqui que talvez vocês vão conseguir entender. Uma punição negativa é quando você retira algo do organismo, né, para que aquele comportamento cesse. E punição positiva é quando você adiciona alguma coisa, algo, àquele organismo com a intenção de enfraquecer a resposta do comportamento. Um exemplo aí, vou dar um exemplo clássico aí para vocês entenderem. Talvez aí vocês que têm filhos vão entender. Mesma coisa que você tem um filho que está na escola e você propõe para ele em dar em retirar, por exemplo, um videogame dele, se ele não passar de ano, né? Ou esse é um exemplo de reforço de punição negativa, e ao passo que também você fala, se você não passar de ano, você vai apanhar, que aí já é a parte do contato, né? Que é a punição positiva, né? Significa que eu adicionei algo àquele organismo. Baseado nisso, né, nas definições, né, do behaviorismo radical sobre reforço e punição, as pessoas não conseguem diferenciar punições de maus tratos. O que acontece? Foi feita aí, né, essa hashtag, subiram a hashtag. Eu não até esqueci o nome da hashtag. Eu digo não ao enforcador, alguma coisa assim. Deixa eu até tentar dar uma olhada aqui, mas eu acho que foi isso mesmo. Peraí, deixa eu só tentar olhar aqui para mim não poder também falar sem saber, mas eu vou achar aqui. Todos contra o enforcador, né? Essa hashtag, né? Parece que até ela foi, digamos assim, proposta por um adestrador que parece que entre partes, pelo que eu estou vendo, lidera esse movimento, né? E até ele é em partes é uma vergonha, né, para a classe de adestradores.
passar por uma situação onde que o próprio adestrador vai fazer uma campanha e ele já começa errando, querendo fazer uma associação do que ele estava falando sobre independência, né? E falar que o dia primeiro, que foi ontem que eles subiram essa hashtag, que era o dia da independência canina, e depois falar que o dia 15 era a independência do Brasil, né? Aí, assim, a gente já começa por uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de entender, né, as coisas que são propostas, né? Então, quando eu falo sobre punição, né, que é um tabu que ainda precisa de ser quebrado, né, quando a gente vai ler realmente o contexto do behaviorismo, quando a gente precisa aí de falar, como, por exemplo, sobre o que Skinner falou sobre punição, né, o que Sidman falou sobre punição, entre outros comportamentalistas, o que eles falaram sobre punição, né? Teve Rawls também que falou sobre a punição, teve Asrin, né? Também falou sobre como a questões da punição, né? Então assim é muito, a gente vê alguns pré-julgamentos, mas sem base científica nenhuma, sem nenhuma, simplesmente isolando o que foi proposto, né, sobre as questões sobre as definições, né, sobre quando Skinner falou sobre os subprodutos da punição, quais eram os seus efeitos, mas também não conseguem, né, muitas das vezes citar, né, outros exemplos onde que ele classifica uma punição pontual e o que era necessário, né, em quais contextos uma punição é necessária. Então, quando a gente não se tem controle sobre o contexto ambiental, se torna muito difícil você conseguir, né, fazer com que aquele cachorro, né, naquele contexto em que ele está vendo, por exemplo, um trabalho de reatividade, que ele tá tendo contato ali com um cachorro do outro lado da grade latindo para ele, e ele naquele modo de defesa dele começa a latir, 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 entendeu? E direcionar aqueles latidos, muitas das vezes é muito difícil, né? É quase impossível você nessas situações conseguir induzir ele com o alimento, entendeu? Só que tudo tem um contexto, né? Eu não vou sair por aí punindo o cachorro por qualquer erro que ele fizer. A punição ela tem que ser criteriosa, né? E ela precisa de ter mais respaldo, né? Não é sobre diferente disso que a gente, como eu já citei aqui, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos aqui, vou até deixar depois alguns links aqui sobre o uso da punição pontual no, no que a gente entende, né? Artigos científicos sobre punição, porque e isso eu estou falando, né? De Deixa eu só achar aqui, que eu quero dar uma lida aqui para vocês entenderem. Vou ver se eu acho aqui, né, os critérios, no caso em que uma intervenção precisa de ser usada, uma intervenção com punição precisa de ser usado, né, no contexto da psicologia comportamental. Isso não é eu, viu, gente? Agora que eu vou citar, né, alguns behavioristas, né? Alguns psicólogos behavioristas que muitos deles são discípulos de Skinner, né? Vou estar citando aqui o que eles falaram na questão da punição, né? Vou estar lendo aqui tudo. Deixa eu só sair dessa. Isso. Vou estar lendo essa parte aqui, ó.
Vamos lá, então. Os adeptos da formulação funcional que recomendam o eventual uso da punição em intervenções comportamentais apresentam diferentes contraposições às críticas populares. Em geral, eles argumentam que nos casos de recomendação, no caso do uso da punição, ele vai começar aqui agora a citar os behavioristas que defendem, né, essa linha de ideológica sobre o uso da punição pontual. Começando aqui, o alvo da punição é o comportamento e não o indivíduo. Catânia, né, que foi um dos que defendeu a punição, né, a intervenção com punição pontual, né. Tem um outro também que é Nitnas, né, que ele fala que o comportamento a ser punido é o comportamento a ser punido é selecionado por ser prejudicial ao próprio indivíduo. Ou seja, se ele está em uma situação de risco e você puni-lo por isso, né, se aquela situação de risco pode se dá um evento muito mais desastroso do que a própria punição, então a punição ela é justificável, né? Essa primeira citação também que eu fiz do Catânia, o alvo da punição é o comportamento e não o indivíduo, ela também se baseia, né, numa reflexão que a gente pode fazer na questão do reforço. Quando a gente trabalha com reforço positivo, o alvo do reforço não é o cachorro. O alvo do reforço é o comportamento. Eu quero fortalecer o comportamento do cachorro, entendeu? Porque se fosse para reforçar o cachorro, né, para reforçar o organismo, o indivíduo, eu daria petisco ele a reveria sem precisar dele exibir algum comportamento certo. Assim também como a questão da punição. Só que, né, é uma coisa assim que a gente só vê de um lado. A gente não consegue ver o contexto de toda a situação, consegue elaborar uma reflexão sobre o que a gente defende, né? Tem um outro também que é outro que cita sobre a questão da punição Brown e Hand, né, que eles falam que eles citam: visa se fortalecer o próprio indivíduo em questão, né? Um outro também, né, o próprio Sidman, né, que foi, né, um dos discípulos diretos, né, de Skinner. Ele afirma que nas relações onde predomina o reforço positivo, eventuais punições por parte dos educadores, né? Aí ele fala qualquer tipo de educador, não estou falando só de adestradores, né? A gente está falando em questão aqui da psicologia comportamental, independente do indivíduo, né? Não produziriam os seus efeitos usuais colaterais indesejáveis. Ou seja, se eu tenho uma concorrência, né, de reforço, eu não vou, se o reforço que está do outro lado é maior do que o meu, eu não vou conseguir induzir o meu cachorro a fazer uma coisa que eu quero, entendeu? Por exemplo, se eu tô com uma bolinha na mão e ter outra bolinha no chão, se tá mais fácil ele pegar a bolinha no chão, como que eu vou ensinar o cachorro a sentar dessa forma? Isso eu tô te dando um exemplo bobo. Agora, quando a gente está na rua, onde o reforço, né, do cachorro é aquele reforço orgânico que é a questão da sobrevivência, quando ele está querendo aniquilar um outro cachorro, quando ele tem problema realmente de agressividade, né, que é a reatividade no caso, em relação a outros cães, principalmente se esse cachorro for de porte grande, você não vai conseguir induzir ele a ignorar aquele cachorro e a reforçar o comportamento, digamos assim, mais calmo. Você não vai conseguir fazer isso simplesmente com petisco, entendeu? Então, assim, tem coisas que estão muito mal explicadas, entendeu? E uma coisa, assim, muito importante ressaltar é
quando o adestrador positivista vira e fala assim, não, eu não trabalho com punição. Sinceramente, ou ele está sendo mentiroso para você, ou ele desconhece o que é behaviorismo, né? Perigoso ele até perguntar, né, como eu já vi, né, apesar de que não foi um adestrador positivista, na verdade foi um punitivista, né, que ele usa tudo como base, né, sobre a punição. Falei com ele que eu tiro muita a questão do reforço, né? Que praticamente eu trabalho 80% dos meus treinos é baseado com reforço positivo. 90% de 90 a 99% é baseado com reforço positivo, principalmente a aprendizagem, né? Não tem como, né? Muitas das vezes um profissional ser totalmente atualizado e ensinar o cachorro a sentar com um enforcador. Isso é totalmente repudiável. Assim, isso na minha questão, entendeu? Mas é muito complicado um adestrador simplesmente virar e falar para você, eu não trabalho com punição e não saber o que é uma punição negativa. Às vezes ele tá com a bolinha querendo ensinar, ou até mesmo com o petisco, querendo ensinar o cachorro a sentar e não dá o petisco, e o cachorro tá sob punição negativa. Ele quer a bolinha, ele quer o petisco, mas você não tá dando, você tá retirando algo que ele quer. É uma punição, entendeu? Então não tem essa. O adestrador fala, não trabalha com punição, ele é mentiroso. Ou ele não conhece, né, da técnica, ele não conhece do que ele tá falando. Então, gente, a gente precisa, principalmente quem é leigo, precisa se orientar um pouco, principalmente acerca desses assuntos. Eu não queria estar trazendo aqui esse tema, só que nesse último mês, nesses últimos 30 dias, foi muito, digamos assim, muito movimentado, né, essas questões, principalmente depois desse evento desastroso. Como eu falei, repudio qualquer comportamento, né, de qualquer conduta, né, de autopunição ao cachorro, que muitos adestradores fazem, né. Como eu falei, em ambiente controlado, a gente trabalha praticamente com reforço positivo em 100%, né, ambiente controlado, quando o cachorro está em fase de aprendizado, né, principalmente filhote, não tem necessidade, né. Às vezes a gente ensina aí muitas coisas em uma aula, como por exemplo, senta, deita, né? E simplesmente só com reforço positivo. São coisas que você não vai precisar de usar, né? Uma punição porque o cachorro, você está num ambiente onde ele está controlado. Agora, quando você sai para a rua, quando você já tem um cachorro que durante 3, 4 anos foi reativo, e você chega ali para estabelecer uma concorrência, né, contra aquele estímulo que ele já está, né, condicionado, contra aquele aprendizado que ele já teve, você vai ter muito trabalho, né? Quando a gente fala até mesmo de cachorro pequenininho, de cães menores, a gente não consegue, mas quando a gente fala de cachorro de porte grande, é bem mais difícil, né? Então o que acontece? O uso do enforcador, assim como o uso de outras ferramentas, ele pode ser, se não for corretamente manuseado, ele pode ser prejudicial ao cachorro, né? Eu gosto muito mais ainda da coleira Gentle Leader, ou até mesmo como conhece ela como coleira de cabresto, né? Eu acho ela muito melhor ainda do que o enforcador. Só que eu sempre uso ela com mais uma guia, porque muitas das vezes para o cachorro retirar ela do focinho é um pouco acessível e pode ocorrer do cachorro até mesmo conseguir fugir. Mas ela é muito mais, digamos assim, eficaz do que o enforcador para mim, né? Em algumas determinadas situações. Mas eu sempre vou usar uma outra guia, até mesmo, né, um colar aí de couro, né? Por baixo, uma coleira de couro, né? Também com uma guia, para eu ter a segurança do que eu estou fazendo, para o cachorro não fugir da Gentle Leader, né? Ou até mesmo
o enforcador em questão, né? Eu uso sempre eu uso sempre uma guia a mais junto ao agental líder ou junto até mesmo o peitoral anti-puxão, né? Se as pessoas não acreditarem que eu uso essas ferramentas, pode ir no meu Instagram, né? Ver que eu trabalho com elas também. Só que em algumas situações ela é realmente melhor, né? Na questão de mobilidade, na questão de manusear o cachorro, né? Na questão do controle, né? É muito melhor em algumas questões, mas não existe simplesmente uma receita, né, para todo o contexto. Você chegar lá e só usar uma ferramenta. Às vezes uma ferramenta funciona melhor em um determinado contexto e outra ferramenta funciona melhor em um outro contexto completamente diferente. Então, quando eu falo que é em relação ao manuseio da ferramenta, o próprio colar, né, essa coleira de couro que muitas das vezes a gente coloca nos cães que ficam neles, né, essas coleirinhas de couro, elas também, se você, por exemplo, pegar o cachorro e levantar, né, o cachorro se enforca. Você vai enforcar o cachorro, né? Na verdade, o cachorro não se enforca. Você vai estar enforcando o cachorro. Não precisa de ser um enforcador, entendeu? Assim também como a gental leader, se ela não for usada corretamente, você pode dar uma lesão no maxilar do cachorro, porque ela controla essa parte de baixo do cachorro. Então, se você der um puxão naquela guia com muita força, é perigoso você deslocar o maxilar do cachorro, entendeu? Então, gente, não tem essa de ficar falando, de ficar demonizando tudo, né? Tudo e todos que usam determinadas ferramentas. Eu uso tudo que está no meu alcance, né? Eu tento basear os meus treinamentos. Quem é cliente meu me conhece, eu não preciso provar isso para ninguém, né? Principalmente para outros adestradores, né? Que pensam diferente de mim, que trabalham diferente de mim. A maioria dos adestradores, a maioria dos clientes, quer dizer, todos os clientes que eu conheço, eles sabem que eu trabalho, a maioria das vezes, só com reforço positivo. Eu uso criteriosamente a questão da punição, só quando ela é realmente necessária, né? E não é simplesmente de forma aleatória, né? Eu vou pegar isso, ficar dando tranco no cachorro, não é assim, né? Ela tem uma forma, né? Ela tem os critérios para ser usado, né? Eu tento de todas as formas, né? Estabelecer uma questão de concorrência, de reforço, trazer aquela concorrência para mim, né? E assim, estabelecendo métodos de sensibilização sistemática, dependendo do contexto, e outro contexto usando contracondicionamento, que são duas coisas totalmente diferentes, que para muita gente ainda é difícil de entender isso, né? E vou aplicando as técnicas de acordo com aquilo que eu consigo. Mas em certos casos, ela é inevitável, entendeu? Já teve casos, como por exemplo, o uso do enforcador em si, como falo. Já teve caso de cachorro arrebentar um enforcador no pescoço comigo. Já teve caso de uma American Bully, né? Ela deu um impulso para trás e foi de uma vez só. E eu segurei, porque eu não tinha outra opção. Assim que eu segurei, ela arrebentou o enforcador. Então, as pessoas que falam do enforcador nunca viram um cachorro arrebentar um enforcador. Entendeu? Ela realmente, se eu pegar ela e levantar o cachorro, eu vou enforcar o cachorro. Entendeu? Mas ela, como muitas das vezes vocês podem ir lá e ver no meu Instagram os meus vídeos, eu uso ela completamente bamba, entendeu? Ela só é tensionada quando o cachorro avança, muitas das vezes no passeio. E eu não puxo, eu simplesmente contenho a minha mão, ele vê que ele foi muito, ele volta, né? Ele não vai se suicidar, né? Diferente do que parecem que as pessoas falam acerca dessa dinâmica, né? Que o cachorro vai se enforcar, parece que eles falam assim que o cachorro vai fazer toda a questão do suicídio, colocar se forçar até ficar sufocado, até faltar ar, né? Até danificar a traqueia, né?
enfim, todas as coisas. O cachorro não vai fazer isso. Se eu parar minha mão e fizer e conter minha mão, ele vai fazendo força e ele sabe até onde que ele vai aguentar. Entendeu? O cachorro ele não é ele não é um ser sem limite de dor, né? Apesar de que quando, né, falando em fisiologia, quando o cachorro aumenta o nível de estresse dele, que é em questão do quando a reação hormonal que é o cortisol dele está agindo naquele momento, né, o limiar de dor dele aumenta, né? Tanto que o cortisol sintético, né, que a gente toma, esse corticoide sintético que a gente toma para dor, ele, ele é realmente para isso, ele é um anti-inflamatório para conter a dor. Então, eu, eu nesses casos, não entendo como que essas pessoas nunca viram um cachorro, por exemplo, arrebentar um enforcador no pescoço. Há dias atrás tem até um vídeo aqui que eu estava trabalhando, que agora que eu estou aprendendo nessa questão de treinamento de guarda e proteção, um vídeo de um Rottweiler onde que a gente fazia o treinamento. Ele arrebentou a coleira no pescoço dele com uma facilidade enorme, sabe? E veio para cima de mim. Então, dependendo do contexto, nem o enforcador é eficaz nessas situações. Então, dá pra gente tratar pet, né? Agora sim, por exemplo, se você colocar um enforcador, por exemplo, em um chihuahua, em um shih tzu, nesses cachorrinhos para fazer esse tipo de treinamento, né, específico, é desnecessário. Mas quando você pega um Rottweiler de 60 quilos, né, coloca ele na rua e ele consegue fazer força para ir eliminar outro cachorro, né, que é a intenção do organismo dele, né, na questão de defesa, né, a evolução daquele comportamento de defesa, quando ele consegue arrebentar aquela guia no pescoço e ir para cima do outro, você vê que muitas das vezes ela nem é ineficaz, nem nesse sentido. Eu costumo usar duas guias justamente por causa desses problemas, entendeu? Então, gente, vamos parar de generalizar, né? Vamos parar de tá aí levantando hashtag contra, generalizando que todo mundo que faz isso é pessoa do mal, né? Não, nós somos pessoas do bem, nós somos donos da verdade, né? Para de usar também, como por exemplo eu vi nessa questão dessas assinaturas, eu não vi nenhum etologista, né? Eu não vi nenhum etologista aí assinando essa, essa tem mais de 200 pessoas aí nessa, eu esqueci até o nome dessa, dessa assinatura que eles fizeram, todos contra o questão de bem-estar, mas é o que eu falei, o bem-estar muitas das vezes envolve o cachorro conseguir arrebentar uma guia e parar debaixo de um carro, né? Então, aquilo que a gente já tinha falado aqui sobre o que Catânia, né, falou sobre a questão da punição que não foi Catânia, desculpa, foi Nitininas, quando ele falou que o comportamento a ser punido é selecionado por ser prejudicial para o indivíduo, né? A gente pode colocar esse contexto, né? Como o cachorro ele consegue, por exemplo, arrebentar uma guia, né, para fugir e parar debaixo de um carro. Ele é muito mais seletivo, né? Você usar uma punição para o cachorro, né, não fugir daquela situação, não conseguir fugir, do que ser atropelado e acontecer uma desgraça, né, em certos contextos. Mas muitas dessas pessoas também que eu entendo, muitas das vezes essas pessoas não conseguirem entender isso porque na prática não mostram nada, né? Eu vejo muitas dessas pessoas irem em programas de TV, falar sobre isso, falar sobre aquilo, mas na prática não conseguem mostrar resultados, não conseguem trazer resultados, né? E ainda nos rotulam como adestradores mistos, né? Certa hora usa um, certa hora usa outro, né? Mas, enfim,
conhecimento tá aí, né? Eu vou estar deixando esses artigos aqui, vou estar publicando esse vídeo no Instagram, Facebook e no YouTube. Vou estar deixando esse vídeo aí, esses links na descrição para vocês estarem lendo aí sobre a questão do uso da punição, né? E aqui no Instagram é um pouco mais difícil da gente deixar link porque ele não fica logado, né? Mas vocês podem copiar e jogar na web que vocês vão conseguir achar esses dois artigos que eu vou estar deixando aqui. Então, só queria estar trazendo isso, né? Uma conscientização por parte da classe de trabalhadores que são os adestradores profissionais de adestramento, né? Que a gente muitas das vezes precisa de quebrar esses tabus em questão, punição, né? Punição é algo ruim, né? Depende, entendeu? Na verdade, a punição em si não. O que é ruim é a conduta punitiva de certos profissionais. Não só em relação aos adestradores, mas também como outros profissionais que trabalham com análise do comportamento, né? Então, fica aí na verdade, o meu parecer sobre a situação, o meu posicionamento, né? Porque tá uma situação muito ruim, né? A gente não precisa de ficar nesse dilema de lá e de cá, com polarização. A gente já está vivendo isso politicamente no Brasil, né? Entre dois extremos, né? A gente não precisa de ficar vivendo extremos também nas classes profissionais. Fica aí o apelo, né, para a gente poder dialogar mais, para as pessoas poderem mostrar, né, nas questões técnicas de análise de comportamento, nas questões de behaviorismo, o que é punição, quais são os critérios usados para punição, né, quais são os usos eventuais da punição, né, ou se a punição é tão demonizada, o que mostram, né, na questão da punição que ela é tão demonizada. A gente precisa de abrir um pouco a mente, né? Então fica aí, né, nosso apelo, né, para a gente poder estar aí se posicionando um pouco mais, porque tem muita gente que está se calando perante isso, né? Então a gente precisa de estar, né, defendendo aquilo que a gente acredita, né? E muitas das vezes a gente não precisa de acreditar nem no bem nem no mal, mas acreditar que existe um outro caminho, não sei esses dois, né? Então fica aí, pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpa o tamanho do vídeo, desculpa aí, eu não fiz o vídeo, não vou fazer edição, nem nada. De vez em quando eu gaguejo mesmo. Não reparem, às vezes, por exemplo, ter saído daqui para ter ido lá pegar o carregador, porque depois que eu vi que o notebook estava descarregando. Fica aí eu tô começando a fazer vídeos agora pro YouTube, não tô tendo tempo, né, para fazer vídeos pro YouTube, porque realmente, graças a Deus, temos bastante trabalho, né? Não sei como tem tanta gente assim que tem tanto tempo para fazer vídeos, né, explicando tanta coisa. Mas, enfim, fica aí o meu posicionamento. Até mais e muito obrigado.